há esperança de confiar no Deus verdadeiro e poderoso, no Senhor que tem poder no céu e na terra. Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome de Jesus. Nós estamos falando de um homem chamado Abacuque. Abacuque significa abrasador. E esse homem era um profeta. E no ano de 605 a.C., ele profetizou naquela nação, em Israel. Ele anunciou a palavra do Deus vivo. Ele anunciou o poder de Deus entre o povo. E a situação daquele povo era uma situação bastante complicada. Era uma situação de incerteza. Era uma situação de perigo constante. Era uma situação de medo. Pois a Babilônia estava invadindo todos os lugares, conquistando todas as nações. E Israel brevemente seria invadida também por eles. Mas em meio a este medo, em meio a este perigo, essa incerteza, ele profetizava dizendo que o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra é o Deus que o homem tem que confiar, mesmo quando não tem mais solução, mesmo quando não tem mais jeito. Então ele dizia, ele escreveu esses versos: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os pés da porta e me faz andar sobre os lugares altos. Ele profetizava e dizia: olha, eu sei que você está passando por um momento difícil na sua vida, mas glorifica o Deus da sua salvação. Não tenha medo, porque Ele está lá de cima olhando e contemplando as suas dores. E só Ele pode te ajudar, só Ele pode te salvar. Não adianta pedir ajuda para mais ninguém, é só Deus que pode te ajudar. Não tenha medo, não tenha medo. Olha lá aquele fruto está vendo, a árvore está seca, não tem fruto. Você diz: ah, porque eu vou me alimentar dessa árvore, não tem mais fruto e agora vou morrer de fome, vou morrer, eu e minha família. Ele dizia: não tema, não tema, olhe para o Senhor, e de vez em você blasfemar, e de vez em você xingar, glorifique o Deus da sua salvação. Exalte ao Deus vivo e eterno, está lá de cima olhando todas as coisas e não vai deixar você morrer. Era uma situação bastante complicada, mas aquele profeta estava ali para anunciar o Deus vivo e poderoso. Estamos vivendo numa época não muito diferente da época de Abacuque. Estamos vivendo uma época de perigo, de idolatria. Estamos vivendo uma época em que os homens têm afrontado a Deus de tal maneira. Estamos passando por uma época de incerteza também. E essa época que nós estamos passando, nós temos que lembrar desse profeta e temos que fazer como ele fez. Continuar dizendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E que toda a minha incerteza, que todo o perigo que está para vir, eu sei que o Senhor vai me livrar. Eu sei que o Senhor vai me guardar. Temos que continuar com a esperança no coração. Temos que continuar louvando a Deus, independente de qualquer coisa. Temos que continuar exaltando ao Deus vivo e ao Deus eterno. Estamos aqui, meu irmão, passando por momentos delicados. Momentos muito delicados. Todos nós sabemos do perigo que está ocorrendo no mundo afora. A bolha que estourou imobiliária. Sabemos do risco que muitos países estão passando. Sabemos do grande perigo que vai chegar ao Brasil e que já chegou em alguns países da Europa. Sabemos que muitos bancos nos Estados Unidos quebrou, se fechou, levando dinheiro de muita gente. Estamos ouvindo nos jornais, estamos, assistindo na televisão, estamos vendo na banca de jornal, matéria e mais matéria, e todo mundo dizendo que a coisa vai piorar, e piorar, e piorar. Mas o que eu posso dizer nessa noite, para você que está aqui, meu irmão, não tenha medo, porque o Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha medo, porque Deus está olhando para aquele que serve a Ele, e Deus vai dar o livramento. Louvado é o Senhor, que cuida dos seus filhos no mínimos detalhes. Olha para o seu irmão e diga: Deus cuida de você nos mínimos detalhes.
Aleluia, glória a Deus. No mínimo detalhe, o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem, sabe, olhado, Ele tem contemplado, Ele tem visto o que nós estamos precisando. Os Estados Unidos é uma potência, sabemos muito bem disso. Ele tem, de uma certa forma, ele manda nos outros países. O que acontece com os Estados Unidos acontece em outros países. Se os Estados Unidos falir, quebrar, outros países vão junto com ele. Isso acontece quando um país está no controle de outras nações, como já aconteceu com a Grécia e com a Roma. Quando Grécia tomou conta do mundo, todos tinham que ir como, de uma certa forma, a Grécia mandava. Depois que veio a Roma e dominou a Grécia, foi da mesma forma. Todos tinham que obedecer a Roma. Depois que veio a Rússia, era a mesma coisa. Depois que a Rússia faliu, que veio os Estados Unidos da América do Norte, tem comandado um monte de lugares. E às vezes diz, não comanda, mas não é como antigamente. Não é como antigamente sim. Olha só o que aconteceu lá com eles. E a maioria dos países da Europa caiu junto com eles. E muitos outros lugares vão ser abalados. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Porque nós estamos vivendo aqui e queremos o melhor. Como também desejamos o melhor para os nossos irmãos lá. Não queremos, sabe, ver o povo sofrer, passar por dificuldades. Ainda que foi por homens que não temem a Deus, ainda que homens insensatos, que blasfemam diante do Senhor, fez tudo isso. Mas lá também tem um povo que serve a Deus, que clama pelo Deus vivo, o mesmo Deus que nós clamamos. Lá tem igrejas que nesse momento estão louvando a Deus, estão adorando ao Senhor. Lá tem igrejas tremendos e poderosos que evangelizaram muitos lugares. E esses irmãos, que são nossos irmãos, agora estão passando por um momento de incerteza, estão passando por momentos delicados. Tem muita gente que já perdeu tudo. E a situação qual que é? É uma situação terrível, é uma calamidade, é uma situação que não é agradável. E nós, como igreja de Jesus, temos que orar os nossos irmãos. E temos que levantar um clamor para que Deus venha com poder e glória, pois o nosso Deus que servimos é o Deus de milagre, é o Deus que faz milagre, é o Deus que nós podemos confiar, pois Ele tem poder, e temos que orar, temos que buscar em favor dos nossos irmãos. Da mesma forma que oramos aqui antes da palavra, quando você saiu do seu lugar e você pegou na mão do irmão e você começou a orar pela família dele. Ora, nós temos que orar por Israel. A Bíblia diz: feliz é aquele que ora por Israel, pela paz em Israel. Abençoado é aquele que ora pelos irmãos lá em Israel. Quando muitas vezes nós não oramos mais por Israel, nós não oramos pelos nossos irmãos, pelos filhos de Deus que estão lá sofrendo. Homens bombas têm invadido mercados, padarias, farmácias, shopping centers, têm se estourado. E tem matado um monte de gente, crianças inocentes, homens inocentes, mulheres inocentes. Cristãos têm morrido lá, judeus têm morrido lá, tanta gente tem morrido. E muitas vezes nós esquecemos de orar pela paz de Israel. Temos que orar pela paz de Israel, temos que interceder pelos nossos irmãos, como temos que interceder pelos nossos irmãos americanos, que agora estão passando por momentos de aflições. Temos que interceder pelos nossos irmãos ingleses, pelos nossos irmãos da Europa, que agora estão passando por momentos aflições terríveis sobre a vida deles. A qual ele olha para a sua família e não sabe se amanhã ele vai conseguir sustentar a sua família. Aquela empresa que faliu, que teve que mandar um monte de funcionários embora, e esses funcionários que foram mandados embora não sabem mais o que fazer. Não sabem se vai ter emprego amanhã. Não sabem se o dinheiro que estava lá no banco, na verdade, o banco faliu e levou o seu dinheiro também, agora não tem nada. Nós temos que orar, interceder por esses irmãos. E dizer, nas nossas orações aqui no Brasil: Senhor, traga conforto lá para a vida deles. E que eles possam ter certeza que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que restaura e que cuida muito bem do seu povo. Que os nossos irmãos venham ser cuidados aonde eles estão agora. Que o Senhor venha trabalhar em favor deles, pois a igreja de Jesus está aqui, orando e intercedendo por eles. Eu quero que você hoje, nesse culto, nessa ministração da palavra, você venha aprender a interceder pelo seu irmão que você não conhece, pelo irmão distante que você nunca viu.